RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Dedinho de Prosa, com Genildo Lavinsky. E aí galera, como é que está? Tudo bem? Novamente estou aqui com aquele dedinho de prosa prometido e agora para falar do que aconteceu depois da minha chegada aqui a Salvador, vindo de Itabuna. Eu confesso para vocês que naquela época foi um susto, né? A mudança. Eu era muito novo para ter saído de casa sozinho. Naquela época, a gente estava no começo de 1975, já faz anos, hein? E Itabuna não é tão pertinho assim, todo mundo sabe. São 430 quilômetros. E além disso, eu enfrentei um grande problema, que foi a falta de comunicação, o que me deixou com muita saudade de tudo o que eu vivia com a minha família. Itabuna, na minha casa pelo menos, não tinha um telefone fixo para fazer a comunicação com meu pai, minha mãe, minhas irmãs. O contato era feito por carta. Carta simples, né? Porque a carta registrada já custava caro naquela época para o meu caso. E demorava de chegar essas cartas. O salário que eu recebia era pouco. Eu pagava o pensionato, pagava o transporte. Eventualmente eu pagava a comida. Quando eu comia no pensionato, fazia parte do valor que eu pagava mensalmente. Mas às vezes eu tinha que almoçar fora. E ainda ia de ônibus para Iceia, lá da Praça da Sé para o Barbalho, porque eu estudava à noite no Colégio Iceia, estava concluindo o 2º grau. Mas na volta para economizar, eu saía do Barbalho até o Tororó, por volta das 10h30 da noite, na canela, andando, batendo perna. Descia aquela ladeira do Arco ali, subia a outra do Hospital Santa Isabel e ia para casa no bairro do Tororó, caminhando. Eu só melhorei de vida mesmo quando eu comecei a fazer viagens. E a primeira delas foi para Maceió, as viagens para transmissão do futebol. A Rádio Celso fazia muito isso. Mandava a gente para os lugares para transmitir jogos, fora daqui da Bahia, inclusive, porque transmitia jogos da loteria esportiva. A loteria era muito forte naquela época e as rádios transmitiam isso. E eu fui transmitir um jogo lá em Maceió, entre o CSA e um outro time. Eu sei que era um time local e uma equipe de fora. Fui para o estádio Rei Pelé e fiz naquela época então a minha primeira viagem de avião. O sonho, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Mas aí eu ganhei logo um apelido de Boingão. Rapaz, porque eu viajei num Boeing da VASP na época, Aviação Aérea São Paulo, extinta empresa, né? Mas que fazia muito sucesso naquela época. E quando eu cheguei a Maceió, os colegas que viajaram comigo, que foram transmitir o jogo comigo, Júlio César Santana, que era o narrador, e Cléo Meirelles, o comentarista, eles aí criaram uma história que foi logo enfeitada pelo senhor Juarez Oliveira, que era um colega também que fazia a apresentação do programa do meio-dia na Rádio Excelsior, e eles inventaram de que eu cheguei em Maceió, desembarquei no aeroporto de lá e fui logo mandar um telegrama para minha mãe lá em Itabuna, dizendo: minha mãe, não, era assim, maninha, viajei de Boingão, comi galinha. Que naquela época, claro, eles serviam um almoço no avião. Para quem não sabe, quem não viajou antigamente e come as porcarias de hoje, antigamente a gente comia bem, passava bem, até feijoada tinha aos sábados nos voos da Transbrasil. É verdade verdadeira, quem está aí acompanhando isso sabe perfeitamente e acompanhou bem essa fase boa da aviação brasileira, né? Que tinha um monte de empresa, tinha um monte de gente voando, era legal, era muito bacana assim. Então foi isso que aconteceu. Eu fui para lá e aí fiquei conhecido como Boingão. Até hoje, vocês creiam, os colegas que estão vivos ainda de antigamente me tratam dessa forma. Genildo pra lá, Genildo pra cá, mas a maioria me chama de Boingão. Ô Boingão, tudo bem? E eu adoro isso porque é uma forma carinhosa. Mas são inúmeros os colegas que na época trabalhavam, que hoje estão trabalhando ainda ou que estão aposentados e que me tratam dessa forma, tá? Então, essa foi uma passagem importante na minha vida, que cheguei a Salvador e passei perrengues, passei mesmo. Tinha dia que eu chegava em casa azul de fome, ia pro Tororó, voltava da Praça da Sé, que a Rádio Excelsior era na Praça da Sé, aí eu descia ali pela ladeira da praça, subia a Rua da Independência, saía na Joana Angélica e me mandava pela Rua José Duarte, o trajeto era esse. E lá eu chegava ao pensionato e quando eu chegava lá em cima,
no segundo andar, subindo aquela escadaria danada, batendo um tamanquinho. Aí a mulher dizia: passou do horário, não tem mais comida. E aí, meu irmão, a solução era tomar um banho, beber um copo d'água e me jogar na cama para dormir até o comecinho da noite. Porque se eu comesse meio-dia, eu ia comer fora, tinha que pagar, eu ia ficar sem o dinheiro do transporte ou para o lanche na escola. Então eu preferia, no final da tarde, comer alguma coisa, ia para a escola e voltava. Mas era morrendo de fome. Era magro que eu vou te contar. E minha mãe não podia saber de nada disso, né, meu pai? Pelo amor de Deus. Ninguém podia saber dessas dificuldades, tá? Mas graças a Deus as coisas melhoraram e fomos adiante. E lá adiante é a história que você vai saber. No próximo episódio a gente vai contar mais detalhes, mais coisas, para você saber que a vida não é fácil. É por isso que eu gosto, adoro esse dedinho de prosa com vocês. Um abraço, galera! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.